Ei pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Weber, eu sou especialista em gestão empresarial e marketing e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre precificação. Eu trouxe aqui uma planilha que está disponível no meu site, ela está à venda lá no meu site. Ela é mais específica para comércio MEI. Eu vou explicar para vocês um pouquinho de como funciona, só para vocês entenderem que não tem um padrão de precificação. A gente tem algumas informações que de fato são padronizadas e isso vai servir para qualquer tipo de negócio. Só que a gente tem planilhas específicas para certas situações que precisam de um detalhamento maior em relação aos subprodutos, aos produtos vendidos, enfim, uma série de fatores que vão interferir no tipo de planilha que a gente vai utilizar. Essa planilha que está disponível aqui para vocês é uma planilha de precificação para comércio. Então, vamos supor que você compre um produto e vá revender esse produto por um outro valor. Então, você tem o preço que você pagou por esse produto como um custo aqui unitário, custo do produto que vocês estão vendo aqui logo no início da planilha de precificação. Mas a gente tem casos também de empresas como lanchonetes e tudo que você vende, às vezes um hambúrguer, mas ele é composto por subprodutos, são os ingredientes, né? Então a gente precisa levar em consideração o custo de cada subproduto para chegar ao custo do produto e depois fazer uma análise como essa que a gente vai fazer agora, tá? Então, só para vocês entenderem, essa planilha ela está disponível no meu site, o link vai estar aqui na descrição. Ela já está toda com fórmulas prontas, então uma vez que você altera as informações, ela já vai chegar aqui ao preço final, tá bem? Outra coisa importante dizer, esse modelo aqui, ele não precisa ser seguido à risca. Eu entendo que aqui em custos fixos, por exemplo, às vezes você não tem um custo com marketing e publicidade ainda, então você vai botar zero. Você pode adicionar custos fixos, adicionando linhas aqui, então você vai ter mais informações, mas as fórmulas já estão prontas, então você vai ter bastante facilidade aqui para calcular. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, né, de forma simplificada, uma planilha de precificação. Em primeiro lugar, a gente precisa analisar o custo unitário do produto. Então, a gente tem o custo, o valor, no caso, que a gente investe para comprar esse produto, né, o custo que ele tem, mais a embalagem, que aí você pode botar um valor, aqui no caso está zero, né, e você vai chegar a um valor total. Então, só para vocês entenderem aqui, que se eu boto R$1, o meu valor total já modifica e todas as informações são modificadas também. A gente tem aqui os custos variáveis. Gente, custos fixos e custos variáveis. Eles variam de empresa para empresa. Tem algumas contas, né, alguns custos, que para uma empresa pode ser considerado variável e para outra pode ser considerado um custo fixo. Como fazer para entender isso? Gente, custo variável, ele está diretamente ligado à produção. Então, quanto mais você produz, maior o custo variável. Então, a mesma coisa a gente fala, por exemplo, eu tenho um hambúrguer e eu estou vendendo esse hambúrguer. Quanto mais hambúrguer eu vendo, mais custo eu tenho para a produção desse hambúrguer. Então, é um custo que varia de acordo com o nível de produção e de vendas, tá? E os custos fixos, eles são independentes. Então, independente de você vender 5 ou 10 sanduíches, você tem um aluguel para pagar. Então, você tem esse valor para pagar independente do número de sanduíches que você vender. Então, é importante vocês entenderem isso para saber onde vocês vão inserir as informações. Os custos variáveis estão ligados a nível de produção e venda. Quanto mais você produz e vende, maior é o custo que você tem, que está diretamente ligado ao teu produto. E você tem custos que independem da quantidade de venda, certo? Que são os custos fixos, são esses aqui de baixo. Então aqui você só vai alterar aqui os valores. Se alguma dessas informações você não tem um custo,
você vai botar 0 aqui e tudo certo. Automaticamente, as fórmulas já estão prontas, então você já vai ter o cálculo final, certo? Um ponto que eu acho importante para quem tiver acesso a essa planilha é analisar essa porcentagem aqui. Porque essa porcentagem aqui é para a gente ter uma noção da relevância dos custos que a gente está tendo. Então, às vezes a gente tem um problema na empresa e a gente precisa identificar o que está tomando mais do custo. Então, aqui a gente tem uma noção de porcentagem, né? Aqui a gente tem a porcentagem total, mas aqui a gente tem a porcentagem de cada custo dentro dos custos totais. Então, se você está vendo que tem um custo muito alto a nível de aluguel, é um ponto que você, entendendo isso, você consegue às vezes buscar uma solução para diminuir os seus custos. Então, é bem interessante essa porcentagem aqui do lado por conta disso. Aqui na expectativa de faturamento, vocês vão inserir a expectativa de faturamento que vocês têm. Lembrando que essa planilha aqui é referente a um produto que você está vendendo. Para cada produto, você vai ter um custo diferente unitário do produto e possivelmente o custo variável também vai modificar, os custos fixos vão permanecer. Então, para cada produto, vocês vão precisar inserir uma planilha dessa. Então, vocês podem aqui em adicionar a nova planilha, copiar isso aqui e colar na nova planilha. E fazer isso com cada produto de vocês. Isso aqui é apenas um modelo que vocês vão seguir. Então, a gente vem aqui para a parte de lucro. A parte de lucro também é uma informação que você vai inserir. Então, eu posso botar que eu quero 10% de lucro, eu posso botar que eu quero aqui 20% de lucro. E automaticamente as informações aqui são mudadas também, certo? Então, assim, é importante vocês modificarem. Se você trabalha com frete, inserir o valor do frete aqui e ele também já vai calcular. Então, se eu tenho um frete aqui de R$9, ele já vai mudar o meu preço final com o frete. Então, todas as informações estão interligadas, vocês vão ter bastante facilidade para chegar ao preço final. E eu não posso deixar esse vídeo passar sem comentar alguns fatores externos, mas que estão diretamente ligados à precificação. A gente está analisando aqui a base de custos, né? Entendendo os custos para a gente chegar no preço ideal. Mas a gente precisa levar em consideração também a questão do valor. Eu tenho certeza que vocês já acompanharam situações em que marcas diferentes oferecem produtos semelhantes, mas o preço totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, que algumas pessoas falam da Apple, né? Porque a Apple construiu uma marca muito forte. Então, esse valor que ela tem, essa coisa do status, a marca ela tem um valor, e eu não estou falando de dinheiro, né? De preço. Eu estou falando de valor na mente das pessoas, né? As pessoas enxergam a Apple como uma empresa de qualidade, com suporte, uma empresa diferenciada. E muitas vezes uma empresa que consegue ter um diferencial, consegue apresentar o seu diferencial, ela consegue embutir isso no preço final do produto. Outro ponto importante, analisar a concorrência. A gente não pode colocar um preço no mercado só baseado na concorrência, ou só no valor que a gente acha que o nosso produto tem, ou só baseado em custos, como eu estou apresentando aqui. Você precisa fazer uma análise geral. Essa base aqui de custos é para você ter noção do preço ideal, né? Pra você ter uma noção da base. Mas você vai analisar a concorrência, analisar o mercado, como que os concorrentes estão trabalhando no teu mercado, e com base nessa planilha você vai conseguir chegar a um preço ideal. Porque às vezes o seu concorrente tem um preço mais baixo que o teu, porque ele tem um custo menor, e aí você entra numa de querer colocar o preço mais baixo. Só que quando você joga o preço mais baixo, você acaba ficando no prejuízo, você não leva em consideração os seus custos. E quando isso acontece, quanto mais você vende, mais prejuízo você tem, porque você não está tendo lucro nas suas vendas. Então isso é muito importante. Eu vou deixar aqui uma informação para vocês pesquisarem também, que assim, é bem básica, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou passar assim rapidamente.
A gente tem uma informação a nível de finanças, né, que chama ponto de equilíbrio. É exatamente o ponto seguinte: quanto eu preciso vender para que eu consiga pagar todos os meus custos fixos e variáveis com um lucro igual a zero. Ou seja, é a quantidade mínima que eu tenho que vender para pagar as minhas contas. Isso também é muito importante para vocês terem uma noção do quanto vocês precisam vender para pelo menos pagar os custos de vocês, entendendo que se você vender menos que essa quantidade definida, vocês vão ter prejuízo. Então, vocês têm que trabalhar com ponto de equilíbrio para cima. É a partir do ponto de equilíbrio que você começa a ter lucro. O ponto de equilíbrio é quando o seu lucro é igual a zero. Você paga os custos fixos, custos variáveis e o seu lucro é zero. E a informação que a gente tem do ponto de equilíbrio é sobre número de vendas. Então, o quanto eu preciso vender, quantos produtos eu preciso vender para pagar todos os meus custos fixos, variáveis e ter um lucro zero. Essa informação também é muito importante para a gente entender a base de valores que a gente está trabalhando. Vocês vão ter mais informações na internet. Eu também me coloco à disposição aqui para esclarecer as dúvidas. É mais para vocês terem uma noção de como funciona a planilha. Ela está disponível no meu site. O link está aqui embaixo. E enfim, pessoal, eu posso falar um pouco mais sobre esse assunto. Se vocês quiserem, é só deixar um comentário aqui embaixo. A gente vai discutindo sobre isso. Vou deixar meus contatos aqui também, se vocês precisarem de mais informações. E me disponibilizo também para quem tem outros tipos de negócios que não o comércio, que precisem de planilhas mais detalhadas. Eu posso fazer um orçamento com uma planilha exclusiva para a tua empresa, né? E a gente faz um treinamento, te ensino a mexer na planilha e você vai conseguir, então, a precificação por sua conta. Não vai depender de um profissional, você vai ter acesso à planilha, um treinamento para conseguir lidar com essa planilha e aí, para o resto da vida, você vai conseguir lidar com esses preços de produtos, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que eu apresentei a planilha aqui, consegui falar as informações mais importantes. Fico à disposição, contatos aqui embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, é só dar uma curtida aí. E se vocês estão curtindo os outros vídeos do canal, é só se inscrever, vai ser muito massa ter vocês por aqui, tá bom? É isso, valeu!